me levantar, abrir a minha porta, esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidar a luz para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem ser comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser possa, minha casa é o seu lugar.